Fala, seus losers, winners, amantes da página, do podcast, do canal mais informativo e zoeiro do Brasil, do mundo e muito mais. E dessa vez o muito mais está valendo mais do que nunca. Vou até deixar o Léo de lado nessa apresentação para primeiro apresentar nosso convidado, o melhor jornalista do Brasil, do mundo e muito mais, Pedro Nascimento, da Gazeta. Muito, de novo, agradecer, né? A gente já agradeceu antes de começar a gravar, mas muito obrigado por ter esse tempinho para falar com a gente. Pô, eu não tô com toda essa moral não, mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre muito legal a gente ter qualquer espaço de debate sobre futebol, principalmente quando se trata de uma nova geração, a qual eu me insiro, inclusive. Acho que é sempre importante quando jovens estão tentando pensar o futebol de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Acho que sempre faz bem uma certa reciclagem quando o assunto é produção de conteúdo. Então é isso, fico feliz pelo convite, espero contribuir da melhor maneira possível. Para compartilhar dessa emoção com o Pedro Nascimento presente para mais do que nunca a nossa alegria. Dê suas saudações, Leonardo Rocha. Saudações da melhor forma, muito obrigado por não ter me chamado primeiro. Eu não merecia essa honra de estar à frente de Pedrão. Também queria agradecer muito ao Pedro, que já deu moral pra gente na página, agora deu essa moral pra gente no canal. Então, espero que ele goste muito da nossa entrevista e que a gente tenha muito a aprender com este homem. Então, rapaziada, para vocês que já conhecem a página, vocês sabem que o Pedro não. A estreia dele, aliás, é a segunda. Se ele voltar mais uma vez, ele pede música para o Tadeu Schmidt. E ele já. A gente já tem uma matéria com ele postada. E a gente vai tentar diversificar agora as perguntas, também repercutir algumas das que voltaram, né? E, aliás, até queria compartilhar com o Pedro que ele, assim como ele é o primeiro jornalista que a gente pegou para entrevistar e fazer a matéria, também é o primeiro por vídeo. O Pedrão é o pioneiro de tudo. Agradecer também, vou agradecer por cortesia, porque a Aline Fanelli e o Eduardo Rodrigues não vão ver esse vídeo, muito provavelmente, a não ser que o Pedro seja amigo dos dois e mande no WhatsApp, mas agradecer ao Eduardo Rodrigues e à Aline Fanelli, que também responderam umas perguntas e vão contribuir para esse projeto. Então, eu quero começar perguntando para o Pedro. Pedro, conta aí para gente. Você já passou muito perrengue, qual que é, se você tivesse que pegar uma história, a mais engraçada ou a que você mais sofreu para conseguir gravar uma matéria? Fala aí pra gente. Olha, eu vou contar uma história inusitada para você ver como a vida do jornalista ela é muitas vezes inesperada e você tem que esperar que qualquer pauta pode cair no seu colo e você vai ter que se virar de alguma certa forma, por mais que você não domine o assunto. Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu quando eu ainda era estagiário. E apesar de eu ser repórter do site hoje, e mesmo na época ser estagiário no site, na Gazeta, às vezes, eles utilizam profissionais de diferentes funções por exemplo, o repórter do site cobrir e fazer uma matéria para a TV e vice-versa. E na ocasião, eles foram me utilizar como repórter para a TV por uma pauta sobre League of Legends. E o mais engraçado é que eu nunca. Não é nem que eu não jogo League of Legends, eu nunca tinha aberto o jogo na minha vida. Eu não fazia ideia de como é que era o jogo, eu nunca tinha tido nenhum contato com o jogo. E eu fui cobrir a premiação do CBLOL, né, do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E tive que, assim, descobrir no dia anterior ao evento que eu ia para essa pauta. Então eu tive que estudar a noite inteira, acionei meus contatos que jogavam League of Legends, que conhecia, que poderiam me ajudar a entender quais eram ali as funções do joguinho, o que cada um fazia, quais eram os principais nomes, né, da cena do League of Legends. E consegui me virar, no final deu tudo certo, ficou um VT bem legal para a TV no final. E foi um aprendizado, assim, no sentido de que o jornalista ele tem que estar preparado para sair da zona de conforto, que muitas vezes vai cair no colo dele uma pauta sobre um assunto que
que não faz parte do universo dele, não faz parte do cotidiano, mas é isso, ele tem que estar preparado para buscar, não só pesquisar por conta própria, mas por isso mesmo, quando a gente fala sobre fontes no jornalismo, não necessariamente é para uma entrevista única e exclusivamente. Você ter contatos, nesse caso foi uma coisa pequena, eu acionei uns conhecidos que poderiam me ajudar a compor uma matéria sobre League of Legends, mas isso... Que joga LoL? Exatamente, colegas da faculdade que poderiam me ajudar, mas só para dar um exemplo de como a fonte não necessariamente é uma fonte que vai te dar informação direta, mas para você entender o universo do assunto que você está falando, você precisa se conectar com pessoas que vão ajudar a elucidar determinados assuntos, enfim. Todo esse processo é jornalístico, isso não deixa de ser uma apuração de uma certa maneira, por mais que não seja de uma informação ou de um furo. Não se trata só disso quando você fala com uma fonte, né? Então foi um dia bem marcante, assim, nesse sentido de ter que me virar. Certo. Já mandar um abraço até pro estagiário da RVG Records, né, Léo? Que é jogador de LoL. Talvez se você conhecesse a gente nessa época, a gente poderia te indicar um jogador de LoL. E eu acho que o jornalismo ele tem muito dessa magia, né, Pedro? Você disse da pauta cair no seu colo e você ter que aproveitar ela, você ter que mastigar. Então, o jornalismo te dá a oportunidade de aprender a cada dia. Surgiu um assunto que você não conhecia e você teve que ir atrás. Quantas vezes isso pode acontecer ainda na sua carreira, na nossa também, futura jornalística? E você falou da pauta cair no seu colo. Qual foi a pauta que caiu ou que você já estava preparado para fazer, que foi a sua favorita, assim, sua matéria favorita de ter feito até hoje? Olha, eu ainda tenho minha carreira é breve, né? Eu tenho poucos anos como exercendo a função de repórter, de fato, né? Por mais que por algum tempo ali, enquanto eu fosse estagiário, eu ainda de uma certa forma já fazia a reportagem, já apurava. Eu acho que não foi nada necessariamente grandioso, mas foi muito marcante para mim pela experiência de, pela primeira vez, entrar em contato com esse universo que a gente sempre sonhou, né? Quando a gente sonha em ser jornalista esportivo, a gente sonha em estar no dia a dia, em participar ali da cobertura diária no clube. E eu acho que o melhor momento, assim, que eu mais guardo com carinho foi quando eu fui pela primeira vez no CT e participar de uma coletiva. E foi no Palmeiras, no CT do Palmeiras, na academia de futebol. Isso numa apresentação dupla, era a apresentação do Henrique Dourado e do Vitor Hugo, né, o centroavante e o zagueiro, que foram apresentados juntos. Isso. 2019, eu acho, eu não vou lembrar. Acho que 2019. E foi muito legal, porque uma coisa é quando você faz. Quando você participa indiretamente de uma entrevista de longe, mandando uma pergunta para o assessor perguntar para o jogador. Outra coisa é quando você está lá frente a frente, numa sala de coletiva, com colegas que você admira há tanto tempo do seu lado, e poder olhar ali olho no olho do jogador e fazer uma pergunta. Isso tudo é muito legal e é recompensador, né? Porque tem esse lado também, as pessoas elas imaginam que o jornalismo esportivo muitas vezes é só glamour, é só coisa boa, felicidade e lazer, né? Como se você estivesse trabalhando apenas num parque de diversão, e não é bem assim. Você tem momentos incríveis, você vai vivenciar histórias incríveis, mas faz parte você ralar, e mesmo nos momentos legais, você não consegue aproveitar 100%, porque, por exemplo, você sai de uma entrevista coletiva, você tem que sair correndo para decupar tudo e para formar uma nota e publicar o quanto antes, porque a gente sabe da importância do tempo no jornalismo, principalmente quando você trabalha em um setor em que existem vários concorrentes diretos. Então, eu acho que foi um dia muito legal por eu viver pela primeira vez esse ambiente que eu sempre me imaginei, e quando eu pude realizar foi muito legal. Ainda já aproveitando que o Pedrão já deu a nossa introdução ao futebol. Antes de mais nada, eu disse que é a segunda vez que o Pedro já
participa aqui do Fute Losers. Já é o terceiro favor que ele me faz, porque, né, um deles, ele chegou a mandar parabéns pro um amigo meu, pro Pina. Então imagina você, Léo Rocha. Você tá cansado, chegando do seu trabalho, do nada você repara no seu WhatsApp, tem uma mensagem escrito: Opa, Pedro, tudo bem, mestre? Você poderia gravar um áudio mandando parabéns para o meu amigo Matheus Pina? E o Pedro sempre muito humilde, sempre a prontidão, nem questionou em nada, até porque o Pina é um cara que está sempre interagindo também com o Pedro no Twitter. Ele mandou um áudio super, super legal. O Pina até hoje fala que foi um dos melhores presentes que eu arranjei para ele. E, bom, dando a introdução ao futebol agora, e ainda falando sobre a experiência do Pedro, Pedro já chegou a participar de entrevistas do Palmeiras, recentemente também do São Paulo. Quando o Musetti tirou férias, ele também esteve cobrindo o Santos. E eu quero que você diga, assim, dos jogadores que você presenciou, se quiser separar de clube em clube, qual é o mais resenha, assim, o que você acha mais divertido, que você fica pensando, nossa, o que que passa na cabeça desse jogador, seja do Palmeiras, do São Paulo, conta aí pra gente. Olha, do Santos eu não tive tanto contato presencial, porque quando eu cobri o Santos já estava durante a pandemia, então a gente não tinha acesso de fato aos treinos, né? Mas quando eu cheguei aí algumas vezes, várias vezes, tanto no CT do Palmeiras quanto do São Paulo, ainda quando a gente tinha esse privilégio de acompanhar os treinos de perto. E essa é a parte mais legal para mim, né? Até mais legal do que os próprios jogos em si, porque primeiro que você fica ali muito perto, você acompanha detalhes ali do dia a dia, principalmente para quem gosta de muito de entender o jogo de fato, né? Da parte do campo, da bola, das estratégias, você vê o dia a dia ali do trabalho do treinador é muito legal. E ali, às vezes, durante um treino ou outro, durante uma atividade ou outra, os jogadores passam ali, conversam rapidinho. Assim, um cara que me marca muito no Palmeiras é o Scarpa. Ele é um cara muito engraçado, um cara muito gente boa, tranquilo. Eu brinco que o Scarpa ele não parece jogador, né? Assim, se eu conversando assim com eles, batendo um papo rápido, você percebe que é um moleque pouco melindrado, né? Eu acho que essa palavra eu acho que ela resume bem grande parte dos jogadores hoje. Eles são muito assessorados, são muito pouco naturais, eu diria, na forma de agir, na forma de falar. E eu gosto dessa autenticidade do Scarpa, assim, da forma como ele conversa. As entrevistas dele sempre são ótimas. Ele sempre cumprimentava todo mundo e era gente boa. Ele é um cara que acho que de fato é autêntico sem forçar, sabe? Que E no pode São Paulo... chamaria churrasco na sua casa. Com certeza, fácil. E ele viria andando de skate com entra aqui nas coisas condensadas, né? Como é a marca registrada dele. No São Paulo, eu acho que um cara que é muito... Aí eu vou para outro lado, assim. Eu não cheguei a ter nenhuma conversa assim, com ele, mas eu observando, um cara que é muito engraçado, assim, é o Reinaldo. O Reinaldo é uma figura. Com certeza. Cara. Eu tava pensando... Ele enche... Cara, quando não tá tendo nenhuma atividade, assim, que ele precisa, de fato, tá focado ali, prestando atenção, porque aí quando realmente tá, ele faz sério, assim. Não tô dizendo que ele é fanfarrão, assim, ele treina. Mas quando, assim, tá no momento de terminou o treino, eles estão indo lá pra dentro, ou quando vai de um campo pro outro, nossa, o que ele enche o saco dos caras, eu fico imaginando quanto deve encher conviver com o Reinaldo todo dia, porque é peteleco, é piada, nossa, ele não dá folga pros companheiros de elenco. Mas parece, e aí por isso que eu ia falar do treino também. O treino é legal porque você consegue perceber esses detalhes de relações pessoais, né, para além do campo que são importantes no futebol, né? Às vezes para além da técnica, do físico, da tática, você tem a parte humana, que é a mais importante de todas. E eu acho que o treino é um ambiente muito... que deixa isso muito exposto. E a gente pode observar esses detalhes de perto. Ele falou do foco e eu acho que a questão do foco realmente é muito importante no futebol. Ele citou esse exemplo do Reinaldo, que ele é um brincalhão, mas na hora que precisa ser sério, ele é sério mesmo. E eu lembrei de um episódio do Rodinei no Corinthians.
O Rodinei, pouca gente lembra, mas ele jogou no Corinthians em 2012, 2013. E o Tite pouco aproveitava o Rodinei, e a declaração é que o Rodinei não focava muito nos treinos. Ele gostava mais da resenha, da brincadeira, ele gostava de seguir mais na vida leve. Isso prejudicou muito ele no Corinthians, e o Rodinei mesmo fala isso. Então a gente vê como o foco ele chega a ser muito importante na hora de entrar em campo, na hora dos treinos, para você seguir na sua carreira. O próprio Casemiro no São Paulo, ele mesmo reconhece que ele rendeu abaixo do esperado no São Paulo, porque ele não tinha tanto esse foco. Tanto que ele fala em entrevistas que talvez uma meta dele, quando ele sair da Europa, seja voltar para o São Paulo para conseguir render aquilo que o São Paulo sabia que ele poderia chegar. E, bom, o Casemiro não foi um jogador ruim no São Paulo, mas quando chegou no Real Madrid, ele e o William José era equiparado a quem você achava que ia render mais. E o William José também rendeu, por exemplo, em comparação com o Gabigol, o William José fez uma carreira inteira na Europa. Mas, aproveitando, nossa, eu tô me sentindo aqui, eu sou o Arnaldo, o Léo é o Tirone, o Pedro é o Muricy, na entrevista aqui. Mas teve algum jogador que oposto, agora de fazer a pergunta oposta, seja de impressão ou de conversa, algum que você acha que é mais, não necessariamente ranzinza, mas aquele que é mais fechadão, que é difícil extrair alguma coisa, ou até mesmo aquele que fica 100% focado, não tem nenhuma brincadeira, nada? Eu precisaria pensar nesse caso, mas é difícil porque quando você está no ambiente clube, no elenco, e você convive com essas pessoas todos os dias, é muito difícil de você não desenvolver uma relação muito próxima com elas e de você não entrar nas brincadeiras, porque isso faz muita parte, inclusive, do próprio entrosamento, né? Por isso que eu disse da importância das relações humanas. Eu não estou só filosofando, não. É uma coisa que, de fato, ela impacta diretamente no desempenho do time dentro de campo. A forma como o time interage nas relações interpessoais, no dia a dia, nos momentos que precedem o jogo, depois do jogo, em um momento de derrota, em um momento de vitória, elas são determinantes, essas relações são determinantes para o sucesso do time. Então eu acho que é muito raro assim, você ver observar no elenco um jogador que não se insira assim, nesse contexto de resenha, de brincadeira, por mais que ele seja mais tímido, talvez, mas ele vai estar sempre ali. Eu lembro de ver, por exemplo, o Carneiro, o Carneiro mais na dele, talvez com um pouco de dificuldade de interação. O Carneiro, a gente sabe que do São Paulo, ele desde o começo ele teve problema de socializar, inclusive isso impactou ele dentro de campo. Talvez ele tenha sido um jogador um pouco mais recluso, assim, que eu vi ali pessoalmente treinando. E a gente vê também os efeitos que às vezes tem quando o jogador ele não consegue se inserir no ambiente de trabalho da melhor maneira, e como isso às vezes também é refletido pelo que ele vive fora ali do CT também, né? Porque quando o jogador ele muda de país, ele não só entra em contato com uma nova cultura, mas toda a realidade dele muda. Muitas vezes ele não vem com os familiares, ele tem que se virar sozinho. A solidão, de fato, é um problema que às vezes a gente nem pensa, porque a gente talvez falta esse olhar um pouco mais sensível no futebol, de entender o lado humano do jogador. E são detalhes que passam despercebidos. E então é isso, assim, eu acho que é até uma certa reflexão que vale ser feita, assim, de às vezes também não condenar e não crucificar algumas atitudes de alguns jogadores que a gente vê. No próprio caso do Carneiro, ele de fato começou. O Orejuela também, aparentemente, ele vem tendo dificuldade. Apesar de ele falar que não, inclusive deu entrevista para um veículo colombiano dizendo que não, muito provavelmente é um dos fatores que atrapalharam a adaptação do Orejuela no São Paulo. Enfim, eu acho que é importante, e eu queria justamente aproveitar esse gancho para falar sobre essa questão
da sensibilidade, que é uma coisa que eu sinto às vezes que falta essa abordagem no futebol, porque a gente tem essa coisa do futebol ser um ambiente de macho, de virilidade, e a gente esquece que por trás são humanos, e por mais clichê que isso pareça, a verdade é que não é um tema debatido com a profundidade com que ele merecia ser debatido. O próprio Pablo, se eu não me engano, foi pós-jogo contra o Furacão, que ele fez os 2 gols. Ele chegou a falar, comparou, até citou a Simone Biles, e, bom, ele até virou de certa forma, um meme, porque o Pablo, em comparação com a Simone Biles, não vinha rendendo no mesmo alto nível, mas é um exemplo que no próprio outro jogo que ele fez o gol contra o Sport, ele até se recusou da entrevista, mesmo o São Paulo ganhando o jogo. Então, ele sabe o preço que ele chegou, sabe que ele não está correspondendo e muitas vezes a torcida não pensa muito nisso, quer saber dele corresponder em campo, que nem dá para julgar, criticar o torcedor, né? Porque o torcedor é muito movido à paixão, mas ele não pode esquecer que é todo mundo ser humano, né, Léo? Concordo. O lado emocional, o lado humano, ele vai afetar, acho que não só o jogador em si, mas às vezes um astral ruim que ele está, afeta todo o elenco. A gente citou isso no vídeo do final de semana, que vai ao ar na terça-feira, sobre o caso do Daniel Alves, de como ele voltando ao elenco, vamos supor que o São Paulo não tenha feito a rescisão com o Daniel Alves. Como ficaria o clima no elenco do São Paulo com a volta do Daniel Alves, com todo esse problema que ele gerou com o clube. Então, assim, infelizmente o caso do Daniel Alves terminou desse jeito, né? Tanto para o São Paulo, que perdeu um ótimo lateral, e para o Daniel Alves, que mostrou esse lado dele desse jeito. Que tem muito. Que lado? E assim, tinha muita bola para mostrar. Já foi um dos melhores laterais direitos do mundo. Então, queria já saber do Pedro, até já falando do Daniel Alves, que era um dos melhores, não sei se hoje talvez mas de hoje, no Brasil, dos reforços que chegaram, se ele vê algum destaque para a temporada, para o restante da temporada, para a próxima temporada, quem pode vingar, os melhores jogadores no território tupiniquim. Vamos fazer por posição, então, para facilitar o trabalho do Pedro? Pedro, então, se tivesse que falar um goleiro hoje, o melhor goleiro da Terra Tupiniquim. Acho que não tem. Essa aí é batata, né? Não tem nem como fugir. Batata. E eu acho que se você for pegar posição por posição e traçar os 3 melhores, por exemplo, por posição, eu acho que a posição do goleiro vai ser a com a maior discrepância do primeiro para o segundo. Porque o Everton ele tá muito acima, assim, em todos os sentidos. Eu acho que ele é um goleiro que tem um poder de decisão muito grande. Então ele é um goleiro que não sente o peso dos jogos. E ele, tecnicamente, ele é muito bom. E aí, quando eu falo de técnica, eu não estou falando só do refino com a bola no pé, que ele aí, de fato, é muito bom. Provavelmente, no Brasil, hoje, talvez ele não seja só melhor que o Everton, nesse sentido. E ele tem uma técnica refinada no sentido do posicionamento, da forma como ele não dá rebote praticamente. É muito raro você ver o Everton dando rebote. E é muito raro você ver o Everton fazendo aquelas defesas super mega plásticas. Por quê? Porque ele justamente está muito bem posicionado. Então, ele não precisa fazer uma defesa super espalhafatosa, porque ele já está posicionado para fazer a defesa da melhor maneira. Eu sempre faço, inclusive, eu traço o que para mim é o oposto disso, que é o Tadeu, do Goiás, que muita gente achava ele fantástico, um excelente goleiro. E eu acho um goleiro, não acho ruim, mas acho um goleiro mediano, e que chama atenção muito pelas defesas elásticas e plásticas. Cartola também, você acha? Pela pontuação alta do Cartola. O Cartola eu acho que é um fator também que muita gente acaba às vezes não assistindo os jogos de fato e observa ali pela pontuação e tira algumas conclusões, mas isso de fato é um problema estrutural aí dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Everton do gol ainda para mim ele tá bem acima dos outros. Assim. Aí eu acho que vem você tem ali uma prateleira intermediária
que varia muito, né? Acho que goleiro é uma posição que oscila muito de acordo com o desempenho. Por exemplo, até o ano passado, o Cássio vinha oscilando, não vinha bem, não passava talvez a confiança que já passou um dia, e, ultimamente ele tem sido um dos pilares do time. O Cássio voltou a fazer grandes jogos, voltou a ser seguro. Talvez hoje eu colocaria ele, assim, em termos de desempenho único, exclusivamente hoje, ele seria talvez ali, se eu fosse fazer uma prateleira, que o segundo ali, talvez junto com o João Paulo. Eu acho que o caso do Everton é o oposto do Cássio, né, Pedro? Porque o Cássio, que um dia tenha sido unanimidade no Brasil em questão de melhor goleiro, o Everton, quando chegou no Palmeiras, vindo do Atlético Paranaense, era muito criticado pela torcida. O famoso braço de dinossauro, era como ele era meio conhecido. E hoje o Everton é incontestável na posição, como goleiro no Brasil, ele é o melhor. Então, essa diferença de Cássio para o Everton durante o tempo. E também o Cássio foi muito exigido com os pés, por exemplo, no sistema do Mancini, e a gente sabe que não é característica do Cássio trabalhar com os pés. É totalmente oposto. Nem um pouco. E, bom, agora vamos indo para a lateral direita. Curiosamente, a gente fez uma votação no Foot Losers, o Everton ganhou também como goleiro. Na lateral direita, os 4 indicados do Foot Losers, mas vamos ver, não vou nem falar quais foram os 4. Não dá spoiler, vamos ver se bate. Se você... Mas é que tá, a gente tá falando de agora, né? Daquele misto de desempenho no momento com o que pode render tecnicamente, né? Exatamente. Eu acho que o Fagner é incontestável, ele precisa estar nessa lista. Eu não vou colocar, mas aí é por gosto pessoal. Eu realmente não consigo gostar do Isla. Assim, desde ele. Eu acho o Matheusinho melhor que ele. E assim, desde que ele chegou, eu escrevi, acho que no meu Twitter, inclusive, que era uma queda muito grande, assim, do que o Rafinha foi na temporada anterior pro que ele poderia ser tecnicamente, não tem comparação. Eu colocaria, são 4, você falou? Eu colocaria Fagner, Mariano, do Atlético Mineiro, seria o Daniel Alves, né, se ainda estivesse no São Paulo. Não é nem titular, olha como é que são as coisas, não é nem titular, mas se fosse titular, poderia muito bem estar nessa lista o Gabriel Menino na lateral direita, acho que acabaria entrando como um dos melhores. E é isso, assim, eu acho que a gente vive um momento no Brasil em que os laterais direitos estão por baixo, assim. É engraçado que na lateral esquerda a gente já vê mais destaques, né? E não à toa o Fagner vem sendo nessa constante muito grande nos últimos anos, porque não surge assim nenhum, com exceção do Rafinha em 2019, não surge nenhum nome assim para rivalizar com ele na constância e no que oferece. Então, tanto que eu tenho até dificuldade assim de citar. Eu tenho jogadores que eu gosto assim da posição, mas nenhum que eu fale, nossa, esse aqui é uma grande referência da posição. Quais foram os 4 que vocês acabaram escolhendo para a eleição? Do primeiro turno do Brasileirão foi o Aderlan, né, Léo? Aderlan. Só para constar, a nossa eleição foi mais focada no brasileiro em si do que a território nacional, até por conta de... entendi, sim. Que nem estariam disputando o Sul-Americano e Libertadores. E o nosso vencedor com larga vantagem, aliás, foi feita pelo público, foi o Aderlan. O Aderlan foi muito bem mesmo. Eu nem acho que ele tão, assim, tecnicamente, eu acho que ele tem bastantes deficiências, assim, principalmente no jogo associativo dele, mas ele fez um bom campeonato, ele fez um bom primeiro turno. Se fosse considerado desempenho, ele teria que estar nessa lista. Sim. Assim. Concordo. E Pedro, você falou da escassez de lateral direito no Brasil, acho que no mundo a gente não tem tantos nomes brilhantes assim, né? No mundo inteiro tá com falta. Eu acho que é até engraçado observar que, por exemplo, é um desequilíbrio muito grande, porque você tem vários países no mundo precisando de laterais, e a Inglaterra tem o Arnold, tem o Reece James, que eu acho um baita no lateral, tem tudo para ser um grande jogador da posição, ainda tem Walker, ainda tem Trippier, enfim. Eu acho que é curioso, porque eu nem acho a seleção inglesa assim a melhor, de longe disso,
mas ela concentra jogadores muito bons nessa posição, assim, mas de fato é um problema global. O Kimmich é bom em qualquer lugar, você pode jogar, botar ele de goleiro, ele vai jogar bem, né? O entendimento de jogo que ele tem é impressionante, mas de fato são poucos os jogadores assim no mundo que se destacam nessa posição atualmente. A Inglaterra, que se eu não me engano, o Southgate chegou a convocar 4 laterais direitos para Euro e estreou sem lateral direito. Ele improvisou um zagueiro na lateral. Loucura. Quem entende o que passa na cabeça do Southgate, ainda mais colocando o Saka, que nunca havia batido um pênalti na vida. Como diria Milton Leite sobre o Bruno Otávio, que nunca havia feito um gol de fora da área. Exato. E, enfim, tadinho. Eu, como torcedor do Arsenal, o Léo também, como outro torcedor do Arsenal. Três torcedores. Como é que pode, né? O Arsenal ter uma torcida tão grande no Brasil? A gente sofre demais. Infelizmente. Estão assassinando o Arsenal. Inclusive, eu sempre costumo comparar que a direção do Arsenal parece brasileira, porque os erros são exatamente o que São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro vem fazendo nesses últimos anos, de investimento errado, de dívidas, contratações inexplicáveis. Pray for Arsenal e, por favor, Arsenal, não decepciona mais. Decepcionar mais é difícil. Mas, antes que a gente comece a chorar e perca o fio da meada também, para o Pedrão também não sair escondido. Vamos lá, o Pedro vai terminar essa escalação aqui, o editor vai colocando a escalação do Pedro. Se você discordar, você vai lá no Twitter dele xingar. Não, brincadeira, não faz isso não. Mas, bom, você colocou aí Fagner, lateral direito. Então, Fagner, goleiro Everton. Vai para o lateral esquerdo, então, porque isso aí não tem muito o que falar, né? Eu acho que também tá óbvio quem é o lateral esquerdo. Eu gosto muito do Filipe Luís mesmo, assim. Eu acho que ele é um jogador que eu admiro muito pela inteligência, pela forma como ele. Uma coisa que eu acho uma pena é que por muito tempo ele ficou conhecido como um lateral defensivo, quando na verdade, assim, ele é um cara muito inteligente construindo por dentro. A forma como ele cria linha de passe e dá volume de jogo pro time ali por dentro é impressionante. Mas hoje o momento é do Arana, acho que não tem muito o que discutir. Inclusive, ele seria meu titular na seleção no momento, se pelo menos testar. Acho que ele é um cara que oferece tudo que o time precisa, assim, no momento ofensivo. Desenvolveu muito o jogo. Ele sempre foi um cara muito forte no apoio, de profundidade, de chegar com força para fazer o cruzamento. Mas acho que desde que o Sampaoli, desde que ele foi treinado pelo Sampaoli, ele desenvolveu bastante o jogo curto dele, aprendeu a jogar por dentro também quando ele precisa. Então ele é um cara bastante completo e eu acho que não tem como fugir dele. Aliás, eu tinha até uma pergunta para fazer em relação a gente estava falando do São Paulo. O São Paulo tem 2 laterais esquerdos que hoje em dia vem alternando, que é o Reinaldo, que já é mais experiente e tem um apoio incontestável, porém na parte defensiva ele peca e não é de hoje, e tem o Wellington que vem surgindo. E o Wellington tem uma defesa muito melhor do que a do Reinaldo, porém, por exemplo, ofensivamente, embora ele tenha um cruzamento talvez até tão bom quanto o do Reinaldo, ele não chuta pro gol. É raro você pegar algum jogo que ele tenha arriscado muitas vezes pro gol. Então, sendo assim, se tivesse hoje que escolher um ou outro para ser titular do São Paulo, não vale fugir pela lado falando, em linha de 3 vai um, em linha de 4 vai outro, para todo mundo sorrir. Ou um ou outro, Reinaldo ou Wellington. Não, essa nem vai ser muito difícil. Para mim é o Wellington com folga. Eu acho. Porque eu acho, é o que você disse, assim, eu acho o Wellington muito melhor do que o Reinaldo na defesa. Ele intercepta muito mais bolas, ele consegue ler muito melhor as jogadas, o tempo de ir na bola. Nas coberturas ele vai melhor. E ofensivamente eu não vejo uma diferença tão grande, assim, sinceramente. De fato, essa questão do chute ela pode pesar, porque o Reinaldo ele arrisca bastante, mas, por exemplo, no cruzamento eu não vejo muita diferença, e no jogo curto, nas tabelas, nas associações, o Wellington é muito melhor que o Reinaldo também. Então, eu, sinceramente, eu entendo que o Reinaldo muitas vezes seja titular ainda, até porque a gente já vinha falando, né, da importância
do jogador pro grupo ali, né? Ele é um cara muito querido, ele tá há muito tempo ali dentro daquele contexto. Não acho que seja um jogador descartável, assim, muito pelo contrário, eu achei ele bastante útil. Mas no momento, se eu precisar escolher entre um ou outro, com certeza o Wellington. Falei isso, o Léo Rocha vai até soltar uma risadinha agora, porque quando a gente estava preparando as escalações para elencar os melhores elencos de São Paulo, eu coloquei o Wellington. Porém, foi me dito, não, Reinaldo. O João, que é um dos integrantes que é São Paulino, São ele falou, Paulino. não, o Reinaldo, o Wellington tá começando agora, é o Reinaldo, é o Reinaldo. Eu acho que o Mas Reinaldo é eu muito. pedi pelo Reinaldo mais pela bagagem, porque eu acho que ele daria mais disputa no jogo. Tanto que o João chegou a Pra colocar o Reinaldo. comparar, as pessoas às vezes nem viram o Wellington, né? Assim, pra quem Exato. tá assistindo, sim. Muita gente até sempre que vai fazer uma análise do Wellington, é tipo. Uma coisa que me incomoda, por exemplo, quando vão falar do William, que tem o William com M e o William com N. Todo mundo coloca o Wellington com dois L's. Então, eu acho que já dá para ter uma base daí. Quando você erra no L do Wellington, você só pensa que é qualquer Wellington e só tá jogando por aí. Mas, agora, é hora da dupla de zaga. Ah, não, é Dupla zaga, de... falando da zaga. Pode ser, precisa ser brasileiro, pode ser. Eu vou nessa, por exemplo, no Fagner eu levei mais em conta o potencial do que pode jogar, do que a gente sabe que joga, não necessariamente do que vem jogando, porque acho que para mim o lateral que fez o melhor primeiro turno foi o Mariano, mas acabo escolhendo o Fagner pelo pacote completo. Nessa, para falar de zaga, eu vou focar em momento mesmo, eu vou balancear, na verdade. Um deles eu vou escolher do que, para mim, e eu acho que para a grande maioria das pessoas é o melhor zagueiro do Brasil de forma indiscutível, que é o Gustavo Gomes. Eu acho que é, assim, até com uma certa folga, se a gente vai falar de regularidade, do que ele oferece para o time. E o companheiro dele eu vou muito pelo momento, que é o João Vitor, do Corinthians, que eu acho que é muito difícil de deixar o João Vitor de fora de uma seleção no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por mais que acho que a gente tenha vários destaques, né? O Nathan Silva do Atlético fez um excelente campeonato, o Marcelo Benevenuto do Fortaleza fez um excelente campeonato, mas acho que o João Vitor, ele se esse time do Silvinho até o momento ele é bem estruturado defensivamente ali na medida do possível, é muito pela maturidade que o João Vitor vem mostrando nesse campeonato. E, aliás, o João Vitor foi também um dos indicados. Curiosamente, eu não entendo como, mas a votação ganhou Miranda e Arboleda, a Eu dupla não do sei como o Arboleda foi para lá, viu, Léo? 16º colocado. Mas falando assim sobre, se for falando de um contexto geral, a minha dupla de zaga seria estrangeira, seria Arboleda e Gustavo Gomes. Porque eu creio que o Arboleda é o melhor zagueiro em território sul-americano em jogo aéreo, e é muito veloz, e o Gomes com a técnica, senso de posicionamento, para dar peixinho, seja a favor ou contra, como a gente já viu no brasileiro, e o espírito de liderança, para mim, não sei pro Léo assim, mas para mim o Gomes e o Arboleda são os dois zagueiros. Eu sei que eu coloquei o Miranda nos vídeos atrás, mas o Miranda pesa muito a idade. Se fosse para escolher, eu colocaria com folga, essa dupla com folga, Gustavo Gomes e Arboleda aqui, e o resto bem mais para baixo. Talvez por qualidade, a sua segunda dupla eu colocaria sim, Gustavo Gomes e Miranda, mas de momento, o Gomes eu acho que é incontestável na zaga, e para mim, o zagueiro do líder do campeonato atualmente, que é o Júnior Alonso, eu faria uma zaga estrangeira também. E agora, a gente vai falar do volantão. Não, ainda não vou falar quem ganhou, né, na seleção dos Foot Losers, Se ele mas quiser já emendar os antecipo dois também, né, o primeiro e o segundo volante também. o primeiro e o segundo volante. Já antecipo aqui que, bom, para quem já me ouviu falar, eu sou amante do Luan 13. Luan, para mim, é o maior injustiçado da atual seleção brasileira em território nacional, junto com o Hulk, só que o Hulk pelo menos foi convocado, só não entrou em campo. Então, fala aí pra gente, o volante e o segundo volante. Eu tô muito perdido, porque eu nunca sei se eu vou voltar, assim, pensando no que jogou nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno ou no que eu acho melhor. Então, eu vou de novo votar no que eu escalaria para um jogo. Então, eu vou tentar equilibrar as duas coisas. Eu já vou citar dois volantes de uma vez para ficar mais fácil.
Vou citar o meio-campista que é o que eu mais gosto de assistir no momento, que é um cara que, quando tá tendo o jogo do time dele, eu muitas vezes olho só para ele, assim, só para entender o que ele faz com a bola, para ver como ele encontra passes assim incríveis e apesar de ser muito jovem, para mim ele tem uma leitura para romper a linha e sair da pressão assim absurda, que é o Danilo do Palmeiras. Eu acho ele assim um fenômeno. Oi? Danilo é melhor que o Gabriel? Mas muito melhor, não tem nem comparação. E o Danilo. E eu vou votar o segundo, até pensando no funcionamento de um time mesmo, porque o Danilo ele não tem essa imposição física maior para equilibrar. Vou colocar um cara que fez um grande primeiro turno e não necessariamente estaria numa seleção dos melhores do Brasil, mas pelo que jogou e pensando no funcionamento desse time, eu escalar o Ederson do Fortaleza. Foi eleito pelo seu time. Ele é o cara que ele consegue pressionar o adversário no campo de ataque, recuperar muitas bolas e, ao mesmo tempo, melhorou muito no refino técnico, na forma como ele participa da construção ofensiva. E, além disso, tem a arma do chute de longa distância. Então, eu acho que é um cara bastante completo e pensando que eu acho que seria uma dupla bastante complementar, assim, o Danilo muito técnico, o Ederson demais em posição. Acho que ficaria bem bacana ali. No Foot Losers, os fãs, junto com a gente, elegeram o Ederson como primeiro e colocaram Edenilson, 41 anos. Gol, subiu a bandeira como meia central, que não à toa foi para a seleção brasileira também, colecionou O poucos minutos. Edenilson, ele fez muitos gols, né? Mas assim, eu olhando por desempenho, de fato, eu acho até que o Ederson jogou mais bola que ele nesse Campeonato Brasileiro até agora. É que os gols do Edenilson chamam a atenção até muito de pênalti, né? Mas eu acho que o Ederson me impressionou mais até do que o Edenilson nesse campeonato, tô falando. Não digo como jogador no geral. Assim, se eu fosse escolher talvez um dos dois para contratar, eu contrataria o Edenilson. Então, meio armador. Foi uma das mais difíceis de separar na votação para os losers, winners, amantes. Então, aí a gente entra numa questão de que vocês fizeram do Campeonato Brasileiro em si, né? Então, por exemplo, o Arrascaeta ele jogou só 9 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Mas ele, se você for fazer uma seleção, se eu for montar um time para jogar uma partida, eu colocaria ele, assim, com certeza. Com certeza. Seria o meu meia, com muita dor no coração de deixar o Nath Fernandes de fora. Porque eu herança sim. Aí pensando no que jogou, né, também. No que jogou, o Teran jogou muita bola nesse Campeonato Brasileiro, de fato. Mas eu acho, cara, o Nath Fernandes, até brinquei uma vez no Twitter, eu falei que o que ele toma de decisão certa, assim, durante 90 minutos é impressionante, cara. O que ele toma em 90 minutos, eu não tomo de decisão certa na minha vida inteira, assim. É verdade, o cara ele é muito inteligente, parece que todas as ações ali dele dentro do campo são muito pensadas, né? Ele controla o tempo das jogadas, qual o momento certo de soltar e segurar a bola. Eu sou muito fã dele, mas é difícil demais de deixar o Arrascaeta de fora, não tem como. Então o meu meia central ali vai ser o Arrasca mesmo. Justíssimo. Para a ponta direita, a gente até fez uma antecipação, a gente improvisou, vamos falar o português claro, porque era para ter sido em tese um 4-3-3, só que faria muito mais difícil se fosse um 4-4-2 até pelos centroavantes. E para não deixar o Rigoni de fora, a gente colocou ele na posição de ofício, que ele jogou a carreira geralmente caindo pelo lado direito. Sim. Mas o critério é seu, se você quiser fazer a mesma adaptação e colocá-lo lá, ou mencionar algum outro ponto, aí você já pode mencionar o direito e o esquerdo para você. Vamos lá. Pela esquerda, apesar de não estar jogando necessariamente como ponta esquerda, às vezes até cai por lá, mas vem, principalmente desde que o Renato Gaúcho chegou, vem funcionando mais como um segundo atacante mesmo.
pelo que vem jogando nessa temporada, e eu acho que eu vou de Bruno Henrique mesmo. Não, ele jogou muita bola. Não sou assim o maior fã do Brasil do Bruno Henrique. Eu acho que ele ainda tem deficiências. Quando ele precisa, por exemplo, enfrentar uma defesa um pouco mais fechada, ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele também, por outro lado, tem, além de ser muito veloz e de ter o poder de finalização, ele é um ótimo cabeceador, por exemplo. Que é uma coisa rara de ponta, por exemplo. É muito raro um ponta, se pensar assim, no Brasil, que ponta que cabeceia bem. Então, por esse pacote completo, acho que eu vou colocar ele pela esquerda. Pela direita, difícil, né? O Rigoni, ele tem. Eu vou colocar o Rigoni não necessariamente pelo que jogou no Brasileiro, até porque também está começando agora, mas poderia brigar ali com o próprio Arthur, né? Que acabou, inclusive, indo para a seleção aí nos últimos. Talvez. Na última semana. Assim, realmente não tem. Eu acho que vocês fizeram bem em adaptar o esquema, porque não é uma posição assim que está com tantos jogadores brilhando. Ano passado era o Marinho, com certeza, né? E o Marinho teve uma queda de rendimento muito grande, então não tem como escalar ele. Então eu vou assim, pelo que tem jogado e pelo que tem decidido e pela técnica sou, assim, admiro muito a ambidestria dele, acho que é uma característica que realmente o torna diferente. É um jogador que é muito de ver em campo, seja pela habilidade com a esquerda, com a direita, pela beleza. Exato, difícil, né? Eu vou colocar o Rigoni, não necessariamente, por exemplo, eu não escalaria o Rigoni numa seleção do primeiro turno, entendeu? Por exemplo. Mas pensando nessa coisa que eu tô fazendo de equilibrar o talento com o que vem jogando, eu vou de Rigoni. Porque o jeito que ficaria entre Arthur e Savarino, se fosse pelo brasileiro em si. Mas... exato, eu acho que seria mais justo, assim. E eu queria, assim, fazer uma menção de que eu ainda quero ver mais dele, porque chegou faz tempo, e ele é um cara que, mesmo quando já jogava aqui no Brasil antes, ele precisava geralmente de um tempo para começar a engatar de vez, e ele era o cara que brilhava no segundo semestre, sempre foi assim. Que não tem como não citar, que é o Dudu. Assim, o Dudu, ele é um cara fora de série. Eu sou muito, muito fã do Dudu, muito fã. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não entendem o tamanho do Dudu pro futebol brasileiro nos últimos anos, assim. Concordo muito, Pedro. Ele foi, assim... Nos últimos anos, são os dois disparados que têm bagagem. Sim. Então é isso, assim, por enquanto eu não coloco ele pelo que ele ainda não demonstrou, mas é muita atenção que provavelmente daqui a pouco ele já vai começar a jogar o que joga e aí vai ser difícil de parar. Inclusive, a gente chegou a fazer uma votação e o Dudu ganhou do William. O William tem mais nome, teve mais carreira, mas o Dudu, pelo que vem jogando... Ou seja, foram as três polêmicas. O Dudu contra o William, o Augusto contra o Lisieiro, que daqui a pouquinho eu vou até ver se foi tão absurdo o que eu falei. Mas primeiro eu quero que você me diga o centroavante. O Hulk e o Gabigol... É difícil, né? Porque muito difícil, assim. Eu vou responder e eu vou ser polêmico, porque todo mundo... E novamente, eu vou estar... Como eu já tenho a desculpa de não tá montando uma seleção do Campeonato Brasileiro, eu posso escalar não necessariamente o que ele jogou nesse primeiro turno. Então eu não vou escalar o Hulk. Ou o que eu posso fazer, eu posso dar uma roubada e escalar o Hulk na ponta direita. Mas eu não tenho como deixar o Gabigol de fora. Não tem como deixar o Gabigol de fora. O Gabigol, ele é muito decisivo, assim, ele é o cara, assim, por mais que eu ainda tenha muitas dúvidas, por exemplo, do que o Gabigol pode entregar numa seleção brasileira, por exemplo, mas o Gabigol, ele já chegou num nível que ele não precisa mais, ele não tem mais o que provar. Ele já provou tudo que ele tinha que provar no Brasil. E o que ele precisa fazer mais? Ele decidiu o título mais importante, talvez, da história do Flamengo. Só isso. Só. Então, assim, não... E a média de gols dele é impressionante, né? Exato, muito. Quando precisa dele, hoje embaixo da mesa, ele vai, no chama Brasil, a vontade.
No Brasil, eu concordo muito com você. Eu acho que aqui ele já não tem muito mais o que provar. Eu acho que é só a questão da postura dele dentro de campo, fora de campo Isso, e em sim. seleção brasileira. Sim, Seleção exato. brasileira. O Firmino, o sistema de jogo não ajuda muito ele, por isso que ele não brilha. Sim. Eu já até entendi, assim, eu nem espero mais que o Firmino possa render, porque não tem como comparar, são contextos muito diferentes, assim, não... Não é um centroavante. Então eu É vou... igual fazer uma adaptação muito radical, colocar o Firmino para ser um centroavante de área, sendo que o ponto alto dele é a criação. Exato, exatamente. Mas é isso, então, eu vou dar uma roubada, vou tirar o Rigoni do time, colocar o Hulk na ponta e deixar o Gabigol lá na frente, porque também deixar o Hulk de fora seria sacanagem, o que jogou, é muito desequilibrante. Então o editor agora arrisca a cara do Rigoni, ou não precisa arriscar, pode deixar a cara dele intacta, porque vai Pode mandar melhorar para casa do Léo se quiser também. Por O favor, Rigoni, o 12º, ele é o reserva, né? Ele entra, ele pode jogar em todos ali na frente, então ele deixa ele no banco lá, assim que se alguém se machucar, ele entra. Para finalizar a seleção, então, o técnico, quem vai comandar essa Essa é rapaziada? fácil. Pelo que tem treinado, não tem como, e pelo que vem, por mais que tenha caído de rendimento nos últimos jogos, o que é totalmente normal pelo elenco que tem à disposição, não tem como não ser o Vojvoda. Eu acho que essa é... Tô falando, você tá muito... Nossa, muita sintonia, muita sintonia. Nossos losers estão de parabéns, então. Sim, tô bem, tá mais que aprovado. Você acha, então, que é natural, que não tem que vir a pressão no Vojvoda agora que... Não, imagina. Que caia na Mas Copa do se o Brasil. Vojvoda perder, se o Fortaleza perder 8 jogos seguidos, eu vou achar. Acho que não tem que ter pressão, porque o que ele já construiu de gordura no campeonato é surreal. Assim, ninguém nunca apostaria, nem o mais otimista dos torcedores do Fortaleza apostaria que o. E aí que é o mais importante, o que eu ia dizer, não é nem só o que o Fortaleza pontuou, mas o que o Fortaleza jogou. E o que foi Jogou protagonista em grandes jogos, não importa com quem que fosse, se fosse em casa ou fora, os princípios de jogo estavam ali, sabe? Essa marcação homem a homem alta, sem deixar o adversário respirar, time que o achado do tem... na ala direita. assim, umas ideias, de fato, o Tinga na zaga, acho que foi uma sacada muito boa, que ele ganhou uma saída ali forte pela direita e muitas vezes confunde o adversário, porque o Tinga aparece na ponta e é um time que troca muito de posição. Então o Pikachu, que é a ala, aparece por dentro, e o David, que é a segunda atacante, vai para a ala, e aí, principalmente quando enfrenta um time como o São Paulo, por exemplo, que marca individual, todas essas referências vão para o espaço, assim, porque aí o David arrasta um zagueiro para a ponta, o Pikachu arrasta o ala para dentro e vira uma bagunça. Então é um time muito difícil de se enfrentar e eu acho que totalmente natural essa queda de rendimento e também não é assim como se tivesse uma tragédia, sabe? Vem empatando os jogos, perdeu ali uma com o outro, mas totalmente normal. Não, com certeza. Acho que continua com muito crédito. É que nem o torcedor mais otimista do Fortaleza esperava, como o Pedro disse, e ninguém nunca fez, né? Uma campanha igual o Vojvoda vem fazendo. É a maior campanha da história até agora do Fortaleza, é o que faz com que o Vojvoda seja pedido por torcedores de todo o Brasil nos seus clubes. Então, o Santos tentou atravessar antes do Fortaleza conseguir de fato fechar com ele. Talvez o Santos não estivesse na situação que está hoje, se o Vojvoda tivesse. Confesso que talvez o nome dele poderia ser um pouquinho mais suave de falar para alguns brasileiros, mas é o único defeito do homem. Mas falando de queda de rendimento, essa eu não vou pedir para o Pedro opinar. Zelo pelo emprego e pela integridade do nosso mestre. Só vou falar quem ganhou a Sele Loser, que vai sair também. Os piores em campo do brasileiro. O goleiro foi o João Paulo, da Chapecoense. Se acalmem, torcedores, calma, não foi o do Santos. Foi o João Paulo da Chapecoense. Volpe foi o segundo mais votado. Daniel Alves, quem diria, foi o pior na direita e Diogo Barbosa na esquerda. Paulo Miranda, do Grêmio Laércio, a zaga. Por sinal, o Pedro também, acho que foi no jogo contra o próprio Santos que o Pedro chegou a comentar de uma atuação desastrosa que o Laércio teve. No meio-campo, o Wellington do Fluminense, Rodrigo Lindoso de segundo volante para Luan Sete armar, Douglas Costa na ponta direita, com Everaldo na esquerda, Vitor Fresarim Bueno
de atacante, ou seja lá o que ele exerce dentro da área, com Fernando Diniz de técnico. Esses são os serial losers. Quem diria que Daniel Alves, Diogo Barbosa, que chegou em alta no Grêmio, Luan Sete, Douglas Costa, enfim, o Douglas Costa tinha tudo para ser o melhor do país. Não vou pedir, né, pro Pedro opinar, claro, se ele quiser, tá liberado, mas então eu vou fazer a pergunta: Renato Augusto ou Liziero? Dentro dos critérios que lhe foram ditos. Mesmo que você escolha um outro, é um absurdo colocar os dois numa discussão de quem merece mais? Ó, vamos lá. Eu sou muito, muito fã do Renato Augusto. Sempre fui, assim. Eu tava falando do Arrascaeta agora no Flamengo, né? De como eu acho ele muito desequilibrante, de como ele é um cara que eu gosto muito de ver jogar e acho ele decisivo. Acho que ele é um cara muito do último passe, né? E da finalização. Muitas vezes ele nem aparece tanto na construção do jogo, mas quando você dá uma brecha para ele, ele acha um passe ali entre o zagueiro lateral e pro Bruno Henrique ou pro Gabigol. Mas, por exemplo, o Renato Augusto de 2015 me impressionava mais do que o Renato Augusto, mais do que o Arrascaeta me impressiona hoje. Assim. Eu acho ele fenomenal, um jogador assim extra classe. Acho que ele poderia até, inclusive, se ele não tivesse sofrido tanto com lesões antes de vir pro Corinthians, porque quando ele veio com o Corinthians ele se acertou, assim, e desde então ele vem muito bem fisicamente. As pessoas não falam sobre isso, mas o Renato Augusto ele não se lesiona mais praticamente. Ele tem uma coisa pontual ou outra, mas de lesão grave, de fato. Curiosamente, esse ano no São Paulo, que é o duelo que eu te perguntei, também passou processo parecido, no próprio São Paulo. Exato. E o Liseiro também deu muito azar de ele ter muita lesão por lesão por pancada que tirou ele do. O pessoal falava que ele era bichado e não tem nada a ver, ele deu de fato muito azar, assim, às vezes ele tava voltando, não tava 100%, ia pro jogo e tomava uma pancada que acabava, enfim, voltando na lesão, e eu acho que para mim o Liziero, ele é o meio-campista do São Paulo mais regular na temporada até agora, por exemplo, mesmo com a chegada de Gabriel Neves, etc., eu não. Se fosse montar assim um São Paulo ideal, eu não escalaria, não deixaria de escalar o Liseiro de jeito nenhum. Assim. O Lula pode sair do time, mas para mim o Liseiro não pode. Dito isso, tecnicamente ainda não tem comparação. Assim, o Renato Augusto tá em outro patamar de jogador. Assim, ele é o que eu disse. Eu também talvez seja suspeito para falar que eu sou muito fã do Renato Augusto. Então, ele é um cara que eu admiro muito de ver jogar. Eu acho que e ele é um cara que alcançou um patamar até internacional, no sentido não necessariamente de ter jogado lá fora num nível tão alto, mas de jogar pela seleção brasileira num nível altíssimo, né? Ele jogar ali no pré-Copa de 2018, ele era a peça fundamental da seleção, ele era assim, indispensável, tanto que quando ele se lesiona e o Tite muda de esquema, é um momento em que marca parte da derrocada da seleção, assim, no sentido de queda de rendimento. Então, ele é um cara, assim, fenomenal. Então, eu acho que é difícil de comparar qualquer outro meio-campista assim, com ele, sinceramente. Acho que os únicos que poderiam ser comparados é o Arrascaeta e o Nath, que vem jogando assim, nos últimos anos. Mas tecnicamente, claro, eu faço a ressalva de que a gente precisa ver como que ele vai voltar agora. Mas assim, ele tá em. É difícil de comparar ele, não só com o Lisieiro, mas com qualquer outro meio-campista sem ser esses dois que eu citei. E se fosse colocar numa balança as duas comparações que foram inusitadas, então, Liseiro por Renato Augusto e Danilo por Gabriel, qual você deixaria? Você denunciaria o canal, acabou o canal, vai embora todo mundo, e qual você deixaria, talvez dê para passar, entre uma e outra? Eu acho que eu denunciaria, sabe quando você denuncia o tweet, denuncia eu acho que eu denunciaria o Gabriel melhor que o Danilo. Danilo muito pela habilidade que ele tem. Não que o Gabriel seja um jogador Tô ruim, brincando, mas eu acho que é que eu sou muito fã do Danilo e eu acho que ele é um cara que me impressiona muito, assim. E eu não gosto muito do Gabriel, eu acho que ele não é um cara que me agrada muito, assim, não acho que ele agregue tanto pro time, eu acho que o mesmo, Gabriel mesmo é sem do Raul bola, assim, mesmo, que é o esquema dele. mesmo sem bola, ele é um cara que eu acho que tem muitos defeitos, assim, ele é muitas vezes precipitado para
para subir uma pressão e deixar espaço nas costas dele. Tanto que ele rendeu melhor, né, nas últimas... o melhor momento dele nessa temporada foi quando ele jogou mais à frente. Quando ali no 4-1-4-1 do Silvinho, quando ele foi ali um interior pela direita, porque justamente por essa... Porque ele pressiona relativamente bem, mas ele tem um timing errado, às vezes, para subir a marcação e deixa espaço que, quando ele joga de primeiro volante, acaba sendo prejudicial para o time. Então, eu acho que quando ele vinha jogando um pouco mais à frente, ele estava melhor, mas o Danilo, de fato, tá muito à frente. Então, eu quero que, para finalizar a parte do estado, eu quero fazer um quadro que eu fazia com os losers, os podcasts atrás, que talvez eles fiquem mais nervosos, porque, por exemplo, o Lisieiro contra o Renato Augusto, ou o Gabriel com o Danilo, sem a justificativa, seria ainda mais bizarro. Então, agora eu vou fazer o bate-pronto com você. Eu quero que você responda papum. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Melhor time paulista para o pior hoje, considerando o potencial, o elenco que vai ter, o que pode vir a render e o que já demonstrou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto na ordem, por gentileza. Mas isso, deixa eu entender, porque eu tenho uma resposta pronta, mas eu quero entender se é Uma o que soma eu geral. que pode, que tem potencial, ou considerando o que vem jogando também, porque não dá para fugir da realidade, entendeu? Completa, somando o que já rendeu, o que pode vir a render. Se você for separar hoje, se tivesse que escalar 5 times para jogar, você é o treinador, qual você colocaria em primeiro, em segundo, terceiro, quarto e o quinto? Tá bom. Palmeiras, com certeza, em primeiro. Aí que é a minha dúvida, porque, putz, eu vou de São Paulo em segundo, Corinthians em terceiro, Bragantino em quarto e Santos em quinto. Você acredita se eu te falar que o São Paulo, por algum critério que a gente estabeleceu, porque a gente colocou os 5 de cada posição, o primeiro ganhava 5 pontos, o último ganhava 1 e assim por diante, e o São Paulo ganhou por 1 ponto do Palmeiras. São Paulo teve 48 pontos, o Palmeiras 47. Eu acho o Palmeiras ainda bem à frente do São Paulo. Assim. A gente concorda, nem a gente entende como que deu aquele resultado. O que ferrou foi o seu Lisieiro em quarto, em segundo. Aí o Danilo, deu essa discussão. O Danilo atrás do Gabriel também. Mas o que eu ia comentar, que era a minha dúvida, é porque eu acho o Corinthians e o São Paulo muito próximos ali. Muito próximos mesmo. Tanto que talvez, por exemplo, eu acho o time do Corinthians melhor que o do São Paulo. Pegar os 11. É que o time do São Paulo e o do Corinthians jogaram muito juntos, né? O do São Paulo por lesão e o do Corinthians porque foi montado agora. Sim, mas aí pensando no potencial, eu acho o time do Corinthians melhor. Mas eu acho o elenco do São Paulo melhor, entendeu? Técnico também, entre Crespo e Silvinho. Sim, exato. Certo. Bom, a gente já, querendo ou não, já falou um pouco das transferências do Corinthians. O São Paulo finalmente trouxe o centroavante. Curiosamente, né, o Crespo pediu 3 contratações, uma não foi feita e as outras 2 foram feitas no último dia de janela. Então, é uma coisa que ficou na minha mente da última entrevista, que você tinha justamente falado que precisava zelar por esse equilíbrio financeiro, que os times muitas vezes... Você tinha antecipado o caso do Daniel Alves, que você falou que os clubes não iam ter muito como pagar. Então, bom, não só você, uma boa parte de quem acompanha futebol sabia que o São Paulo não ia ter como pagar o Daniel Alves. Então, sobre as transferências já pode comentar, incluso nisso, o caso do Daniel Alves, mas o São Paulo trazendo o Caleri, o Gabriel, o Corinthians trazendo todos esses reforços que trouxeram, o Galo gastando. Como você vê o mercado de uma maneira geral? Você acha que algum clube gastou mais do que deveria? Você acha que foi muito bem planejado? Comenta isso pra gente, por gentileza. Uma coisa que sempre quando eu vou falar sobre essa questão econômica, financeira, que eu faço questão de assim, bater na tecla, eu acho muito importante, é que eu acho que nem eu, nem quase ninguém, assim, com raras exceções, temos capacidade de analisar assim, profundamente a saúde financeira de um clube para cravar
o quão certa ou errada foi uma contratação. Eu até evito geralmente fazer esse tipo de análise, por quê? Porque eu não tenho muitas vezes o conhecimento a fundo para entender, por exemplo, qual é a qualidade da dívida, porque quando a gente fala de dívida, a gente não fala só em quantidade, a gente fala em qualidade. Qualidade no sentido de qual é o tipo da dívida. É uma dívida a curto prazo, uma dívida a longo prazo, é uma dívida de patrimônio, é uma dívida para banco, é uma dívida para quem? Então isso varia muito. E então eu evito assim ser categórico quando eu falo que foi responsável, ou quando foi responsável, quando foi a contratação certa, mas o que é importante eu acho que é ter um equilíbrio. Então, por exemplo, o São Paulo faz pouco tempo rescindiu o contrato com o Hernanes. O Hernanes a gente sabe que recebia ele por volta de R$ 1 milhão por mês. E trouxe o Caleri e o Gabriel Neves, que eu não tenho essa informação, então por isso eu não consigo cravar se é isso mesmo, mas dos jornalistas que apuraram o salário e o que a gente tem, assim, a partir desses profissionais, é de que juntos os dois vão custar ao São Paulo por mês aproximadamente 850 mil, algo nessa casa. Do Caleri que é só a partir de janeiro, né? Que ele vai receber esse salário todo, que até dezembro ele vai receber só uma parte para não comprometer a folha. Mas na verdade ele vai ser pago depois, né? Então, no final, assim, beleza, ele não vai receber agora, mas o salário já é como se tivesse contado de agora, né? É só para não, de fato, não impactar agora, mas em algum momento o São Paulo vai ter que pagar esse valor. Ou não, né? Alves, por Vai dar um exemplo. calor. Então, assim, e o que eu ia citar do Corinthians que eu acho importante, que tem muita gente falando, não, porque o Corinthians está cometendo um pecado fiscal, é um absurdo. E pode até ser que, de fato, tenha passado um pouco do limite. Eu não tenho essa capacidade. Quem tem capacidade de fazer esse tipo de análise é o Rodrigo Capello, sabe? Eu acho que é a nossa grande referência na área e por isso que a gente tem que valorizar tanto o trabalho desses caras, assim, dos caras que, de fato, entendem e valorizam essa área, sabe? Que é tão, muitas vezes, pouco palpável para o nosso dia a dia. Mas fato é que o Corinthians, antes de fazer essas contratações, fez uma limpa considerável no elenco e diminuiu consideravelmente a folha salarial. Diminuiu muito. Então, é capaz que se você pegar a folha salarial antes de dispensar esses jogadores e agora, não seja uma discrepância tão grande. O que você pode discutir do Corinthians beleza, não diminuiu, mas não deveria diminuir? Com todas as dívidas que tem, com o que precisa pagar de estádio, etc. É outra discussão, entendeu? Eu acho que por isso que eu acho que é tão difícil de falar sobre a questão de saúde financeira dos clubes, porque você pode tomar por vários caminhos. Numa análise objetiva, o Corinthians não se comprometeu, no sentido de que continuou praticamente tendo a mesma folha salarial que tinha. Aí você pode entrar por outro debate. É certo, tendo a quantidade de dívidas que tem para pagar. Então, por isso que eu acho que é muito delicado. Eu acho que o importante é o clube ter consciência de que ele vai poder arcar com os custos e com o que ele deve. Porque, por exemplo, o que aconteceu com o Daniel Alves não teria acontecido, por mais que o Daniel Alves tenha falhado com o São Paulo no sentido de não entender em nenhum momento a relação simbólica que ele deveria ter como potencial ídolo e como representante máximo daquele elenco. O São Paulo também falhou com ele. O São Paulo, por mais que ele tenha um salário milionário, ele é um compromisso. Daniel Alves afirmou, né? Eu jamais faria com o São Paulo. Então, o Daniel Alves talvez não concorde com isso. Não sei. Ele disse que em breve coming soon versus B, talvez ele vai sair na mão com o Belmonte, não sei. Não sei, eu tô até curioso para ver qual vai ser o passo do Daniel Alves, porque os mercados no momento não são os mais atrativos para ele, né? Acho difícil que algum time brasileiro vá arcar com salário, por mais que ele diminua um pouco o que ele ganhava no São Paulo. Acho difícil que algum time continue disposto a pagar um salário alto pelo Daniel.
Então, eu imagino uma vida complicada aí para ele, no sentido do futuro que ele vai ter, mas é isso, assim, eu lamento que muitas análises ainda sejam muito simplistas quando a gente fala sobre finanças no futebol. O Léo puxou os reforços do Brasil, Pedro, e acho que um dos maiores fatores desses jogadores que vieram da Europa e chegaram ao Brasil é eles verem o futebol brasileiro como uma vitrine para a seleção brasileira, a possibilidade de chegar a vestir a amarelinha novamente ou pela primeira vez. Se você fosse hoje o técnico da seleção, quem que você acha que seria que não poderia ficar de fora? Talvez no Brasil ou fora, na Europa mesmo. Se você quiser até discorrer sobre o Neymar, essa decadência dele nos últimos anos, de como ele fugiu de ficar perto do prêmio The Best. O que você acha? Eu acho que a última convocação do Tite, antes de ter o problema com a liberação dos clubes europeus, tinha sido uma convocação bastante feliz, assim, eu acho que eu concordei, assim, com quase todos os convocados. Uma coisa que eu sempre digo, assim, é muito difícil, assim, nossa, você vai até pensar, nossa, mas que drama, né? Nossa, como é difícil ser técnico da seleção. Não é isso que eu tô dizendo. Ele ganha um salário ótimo para isso, mas o meu ponto é, sempre vão discordar de alguma coisa. Se eu, por exemplo, se a gente fizer um exercício aqui, se eu montar uma lista, o Leonardo montar uma lista, e cada um de vocês, o Léo Rocha montar uma lista, e o Léo é o quê? Qual que é o seu sobrenome? Léo Sandro montar outra, a gente vai ter discrepâncias grandes. Porque o futebol é muito subjetivo, essa é a graça do futebol. A gente percebe o futebol de maneiras muito diferentes. Então, por isso que eu me incomodo às vezes um pouco quando eu vejo o pessoal falando, nossa, mas que absurdo essa convocação, Porra, como se fosse um Tite. crime. Sabe? E eu busco entender sempre, tentar pelo menos entender o porquê daquele jogador ter sido convocado, desde argumentos técnicos, táticos, às vezes até mesmo de liderança, enfim. Mas falando sobre nomes assim que eu acho que eu gostaria de que ganhassem cada vez mais espaço, acho que o Bruno Guimarães é um cara que eu quero ver mais vezes titular da seleção brasileira, por mais que ele não tenha sido muito feliz nos 45 minutos que ele teve contra o Chile, né? Contra o Chile. Eu ainda acho ele um jogador, no momento, pode ser que daqui a um ano eu discorde do que eu tô falando agora, mas no momento eu acho ele um jogador mais completo que o Gerson, principalmente na fase defensiva. Eu acho que ele é um cara que ele entrega mais sem bola do que o Gerson. O Gerson, ele ainda, para mim, ele deixa muitos espaços quando ele precisa, por exemplo, quando o time tá postado no campo e precisa balançar de um lado para o outro e às vezes subir uma pressão no meio-campista, ele erra o timing da jogada e deixa muito espaço, sobrecarrega o outro volante. Isso desde a época do Flamengo, na verdade. Ele nunca foi um cara com uma orientação muito boa nesse sentido. Até acho que ele pode melhorar com o Sampaoli. Por exemplo, no perde pressiona ali no imediato, a partir do momento que ele perde a bola para recuperar, ele manda bem até. Mas quando ele está em organização defensiva e precisa acompanhar e se movimentar para fechar espaços, eu acho que ele ainda deve muito, assim. Eu acho hoje o Bruno Guimarães um jogador assim, consideravelmente mais completo que ele. Um cara que eu queria ver ter mais oportunidades na seleção também é o Emerson na lateral direita. Eu acho que justamente por essa entre-safra que a gente teve de laterais, eu acho que ele é um jogador que pode render. Talvez não agora, mas um cara que eu tenho. Isso é que assim, eu cravo. Se tiver um jogador que eu preciso apostar um dinheiro que vá, em algum momento, ser um jogador importante da seleção, é o Wanderson do Grêmio. Eu admiro demais o Wanderson. Eu acho assim um cara que ele tem um perfil para ser um lateral de elite do mundo. Assim, ele é muito forte. Ele é um jogador um lateral de profundidade, de corredor, mas que ao mesmo tempo tem técnica para cruzar, para passar. É um cara muito completo.
Eu acho que fico feliz de ver o Lucas Veríssimo estar se firmando na seleção, porque eu acho muito merecido. Já tinha que ter sido convocado quando estava aqui no Brasil, no Santos, mas enfim, o Tite nunca convoca o jogador do Santos, né? Isso a gente já sabe, tanto que o- não foi à toa que ele pisou na Europa e foi convocado imediatamente. No ataque eu acho que tá bem fechado, assim, sabe? A gente já tá bem encaminhado. Fico feliz. Oi? O Eu Antony? sinto falta do Antony. O Antony eu acho que é um cara que, até por ter uma característica muito particular do 1 contra 1, do drible, do enfrentamento, que eu acho que é uma coisa que falta para a seleção e ele pode entregar isso, sendo um ponta direita canhoto, né, que não é uma coisa tão comum também, é uma característica que talvez faça que seja um ponto positivo para ele. E tem o Rafinha, né, que foi convocado para a última, infelizmente não pôde jogar por essa questão da Premier League, mas que está comendo bola também e acho que pode eventualmente ganhar mais chances também. Ele é um cara diferente do Antony, não é tão habilidoso, por exemplo, num contra um, mas ele é um bom finalizador, sabe? Um ponta que é muito incisivo, que conclui bem as jogadas. Fico feliz pelo Paquetá também estar ganhando espaço. O Paquetá é um cara que muita gente, pela passagem ruim de fato que ele teve pelo Milan, por não ter sido se firmado de primeira na Europa, já descartou como se não prestasse, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que finalmente o Neymar encontrou um bom parceiro ali, como atuando na faixa central do campo. Eu acho que muitas vezes o Neymar se sentia sozinho, de fato, para se associar e para tabelar com alguém ali por dentro. E eu acho que a gente observou uma melhora muito grande nisso, a partir do momento que o Paquetá entrou para o time, acho que o rendimento do Neymar cresceu também. E é isso, assim, eu acho que a posição de centroavante está aberta, eu acho que não dá para cravar nada, por mais que o Gabigol tenha jogado nos últimos jogos, a gente sabe que o Tite gosta muito do Richarlison por dentro. Eu sou suspeito para falar que eu sei que, inclusive, é bem capaz que algum de vocês, ou os dois, não goste tanto dele, mas eu gosto muito do Gabriel Jesus. Eu acho que é um cara muito inteligente, um cara que, com a bola, é muito habilidoso. Não é o cara matador que vai te garantir 50 gols por temporada, mas ele é um cara que, para mim, é imprescindível. Assim, ele estaria sempre, se não no time, sempre convocado e muito provavelmente titular. Eu concordei com muita coisa que você falou, Pedro. Na final da Copa América, o Richarlison tentou fazer a função do Gabriel Jesus. Não deu certo. Eu concordo sim. muito com tudo que você falou, Pedro. E principalmente na parte do Gabriel Jesus, que, assim, a gente tenta analisar futebol, né? A gente estuda jornalismo, a gente ama futebol, vê jogos e tenta analisar. Mas, assim, a gente não vive futebol 100%. Eu vou discordar de um cara igual o Guardiola. Se o Guardiola falou que o Gabriel Jesus é imprescindível, eu vou discordar dele. Exato. Então, eu acho que o Gabriel Jesus é peça importantíssima na seleção brasileira. Não fica sem ele na Copa de 2022, por favor, Tite. Então, já falando do Guardiola, até para encerrar, porque Pedro, a gente já ocupou muito tempo, né, do Pedro. O homem é uma máquina, mas máquinas. Eu vou até, infelizmente, ter que discordar um pouquinho do Fabrício Romano, né, porque ele disse que dormir é superestimado, não é necessário, mas a gente precisa, né? Então, É importante. da última pauta aqui, só para o Neymar, a gente já falou um pouco, para melhor do mundo, acho que ainda vai demorar um pouco, né? Então, para o último tema que a gente queria tratar com você, exatamente sobre isso. Qual você acha que vai ser pro Neymar, até referente a essas últimas declarações, e qual você acha que seria o primeiro, o segundo e o terceiro do The Best atual da FIFA, que deu tanto polêmica, como o Jorginho, que ganhou da Europa? Bom, vamos lá. Sobre o Neymar, o que eu acho muito engraçado é que as pessoas sempre reclamavam, sempre, que o Neymar era artificial, que o Neymar era só seguia o media training, que o Neymar ele não falava, que o Neymar ele não se expunha, que o Neymar isso e aquilo.
Aí agora que o Neymar mostrou a versão dele mais autêntica, a versão dele de falar sem filtro, as pessoas estão incomodadas. Então, assim, é difícil também às vezes. Eu me incomodo com muita coisa que o Neymar fala, muita coisa desnecessária. Eu acho que ele se desgasta desnecessariamente às vezes, perde tempo com umas discussões que não agregam. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade, por exemplo, naquela entrevista que ele deu para o Eric Faria ali na saída do campo, de falar de fato com que ele estava incomodado. Não tem problema, ele podia muito bem falar, cara, eu acho uma encheção de saco, o pessoal fala que eu sou gordo, que eu tô gordo. Tipo, fala, sabe? Não tem problema. Eu acho que seria bom para ele. Mas eu acho que também eu acho que eu observo uma hipocrisia muito grande, assim, do comportamento, até mesmo da mídia especializada, assim, de cobrar uma coisa do Neymar e aí quando ele mostra esse lado um pouco mais autêntico e natural dele, as pessoas reclamam também. Então fica difícil, às vezes parece de fato existe uma perseguição. Mas, enfim, eu sou, assim, um fã, assim, fãzaço do Neymar, do que ele faz dentro de campo, apesar de ter muitas ressalvas com o Neymar fora de campo. Ele é um cara que, sem contar o Messi, é o cara que mais me encanta no futebol mundial. Eu acho que é um gênio, é um cara que consegue resolver situações como ninguém em curto espaço. O que ele cria dentro de campo é impressionante. E aí, quando eu falo cria, tanto de criação de fato, de colocar o companheiro na cara do gol, quanto de sair de uma situação em que ele está apertado com uma inventividade bem brasileira mesmo, bem do improviso, que é algo que cada vez tá menos comum, que a gente observa que os jogadores têm dificuldade de, por intuição, conseguir resolver uma jogada. Mas eu acho que ele vai ser, inclusive, muito taxado por não ter ganhado o prêmio do melhor do mundo. E no Brasil, infelizmente, as coisas são assim, né? Ou se você não é o melhor do mundo, se você não recebe o prêmio de melhor do mundo, você não presta. Se você não ganha uma Copa do Mundo, você não presta. Então, por exemplo, o Daniel Alves, claro que ficou muito marcado por essa passagem negativa no São Paulo, mas o Daniel Alves é um gigantesco lateral direito na história. Assim, eu acho. Por exemplo, por mais que eu não tenha assistido tanto, mas enquanto eu crescia, mas já assisti muitos jogos na íntegra, já peguei para ver, já acompanhei muito o Cafu jogando, por exemplo, e para mim o Daniel Alves jogou mais que o Cafu. Apesar de o Cafu ter uma Copa do Mundo do currículo ter levantado uma taça, para mim o Daniel Alves foi mais jogador do que o Cafu. Então eu acho que me incomoda um pouco esse selo no Brasil que a gente tem que ter do prêmio, sabe? Seja da Copa do Mundo, seja do melhor do mundo, como se precisasse legitimar o jogador para que ele alcançasse um patamar que ele já ocupa, na verdade. Sobre o Neymar, acho que era isso. E sobre o The Best, cara, eu tenho uma opinião bastante particular sobre esse prêmio. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, eu não ligo muito para as conquistas, sinceramente. Eu sei que não é esse o critério, então provavelmente eu não poderia participar da votação. A gente concorda com você. Mas assim, 100%. Para mim, eu analiso assim, mas o time caiu nas oitavas de final. Dane-se, ele jogou em outros campeonatos. Eu tô analisando o que o cara jogou. Exato. Não, para mim, essa é a minha opinião, e o pessoal, muita gente discorda, mas tudo bem, faz parte. É interessante até que haja discordância. Mas para mim, o melhor do mundo é o Messi, não tem como eu não ser o Messi. É o Messi. Para mim, inclusive, assim, com raras exceções em que o Cristiano Ronaldo de fato foi o melhor do mundo, mas em todos os outros anos o Messi teria sido o melhor também. Porque, não ganhou a Champions, não ganhou o Campeonato Espanhol, dane-se, cara. O que o Messi faz... sabe qual é o problema? O Messi, ele... Atenção para a frase bonita do dia, hein? O Messi naturalizou o extraordinário. A gente está literalmente acostumado ao extraordinário. A gente já normalizou o bizarro. O que ele faz dentro de campo, ele repete tantas e tantas vezes, ele faz jogadas tão geniais tantas e tantas vezes que acaba entrando na normalidade. E quando o outro jogador faz uma jogada genial, acaba se destacando. Por quê? Porque ele não faz tantas vezes quanto o Messi faz. Então eu acho que tem muito dessa percepção, assim. Então, para mim, o Messi seria
assim, com certeza o melhor. Aí para agradar aí a turma dos campeões, para ter aí um cara que ganhou muito, coloca o Jorginho em segundo, porque pô, ganhou a Eurocopa, ganhou a Champions, acho que de fato foi o cara mais vitorioso nessa temporada, jogou, e eu acho que o meu voto eu vou colocar em segundo muito pela simbologia da coisa, no sentido de que ele se provou ser um cara que as pessoas não acreditavam que ele poderia ser, de ser um protagonista numa posição em que tanto no Chelsea quanto na Itália ele é fundamental, ele é o eixo do time, ele é o cara que distribui o jogo na base da jogada. Você estava falando do Bruno Guimarães, do Gerson, o Jorginho poderia ser exatamente esse jogador fazendo dupla com o Casemiro. Poderia, é um cara assim, fenomenal, e eu fico feliz por ele, porque ele é um cara que eu realmente sempre admirei, sabe? Sempre gostei muito de assistir o futebol do Jorginho, então eu fico feliz que ele, de fato, esteja tendo esse reconhecimento. Então, meu voto para ele em segundo vai não necessariamente porque eu acho que ele foi o segundo melhor jogador, mas por tudo por tudo isso, pela simbologia da trajetória pessoal e também porque, pô, ganhou 2 títulos muito importantes e sendo muito importante nos 2 times. Aí que eu acho que é o ponto. Não tô, se fosse considerar só o título, acho que eu me incomodo assim quando as pessoas falam, não, mas pô, ganhou, então tem que ganhar a bola de ouro. Não é isso. É que de fato ele foi muito importante, uma peça fundamental nos 2 títulos, então tudo bem. E aí em terceiro, eu acho que, cara, aí tem muitas opções. Acho que aí não tem, sabe, pode ser qualquer um. Pode ser De Bruyne, pode ser Kanté, pode ser Lukaku, pode ser muita gente boa. Assim, eu vejo ainda um degrau assim gigantesco do Messi para os outros, sabe? Essa é a grande verdade. Eu só coloquei o Jorginho em segundo por todas as questões que eu disse, de ter ganhado 2 títulos, de ter sido protagonista nos 2 e pela trajetória dele pessoal que eu gosto muito. Mas se não fosse por isso, também estaria no meio desses outros que ali jogaram muita bola, mas que ainda estão num degrau assim, bastante abaixo do que o Messi está. Eu acho que até a própria FIFA, né, só colocou o Jorginho pelas conquistas, até porque, por exemplo, o Kovacic ou o Mason Mount, pelo Chelsea, talvez tenham até jogado Não, o Mount jogou mais que o Jorginho. Eu acho que foi o melhor jogador do Chelsea na temporada. Mas acho que é muito mais a questão da simbologia mesmo, né? Quando a gente falou muito do Kanté logo depois da Champions, ele era o cara, mas assim, ele foi o melhor jogador realmente? Não, o Mason Mount, o Havertz no final da temporada, ele jogou muito bem também. O Reece James, que você chegou a destacar no começo da entrevista, foi uma peça muito importante. Eu acho que é muito mais a questão da simbologia para o jogador. Muitas vezes o melhor do mundo, o melhor da UEFA, ele tem sido uma questão simbólica, não realmente de critério de qualidade do jogador. Exatamente. Então, bom, como foi prometido, a gente precisa descansar. Então, antes de qualquer coisa, a gente quer de novo, eu não vou cansar de agradecer o Pedro. Acompanhe o trabalho dele. A gente vai deixar o Instagram, o Twitter, todas as redes, até se o Pedro quiser falar, já vou passar a palavra para ele, mas agradecer, é um ótimo profissional, cara super gente boa, já conversei com ele mais de 3, 4, 5, 6 vezes, ele sempre me atendeu de uma forma super educada, é um cara muito carismático que além de tudo conhece de futebol, então agradecer o Pedro, pedir também, já que é para encerrar no estilo, já para ele mesmo já pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, e como é da casa, isso aí eu vou deixar se você quiser, não precisa passar essa vergonha, se quiser só escolher para a gente cantar, a gente costuma encerrar com uma música, você pode escolher uma música aí, enfim. Muito obrigado, Pedro. Hoje não. Ih, rapaz. Então, vamos lá. Eu queria dizer que é muito, como eu disse na abertura, eu acho que todo e qualquer conteúdo sobre futebol precisa ser incentivado, principalmente quando vem da nova geração, quando a gente observa
os jovens estudantes de jornalismo que estão incomodados com o que a gente vê em grandes veículos, no mais do mesmo. Então, reflexões interessantes, discussões aprofundadas são sempre válidas. Toda troca é legal, então eu com certeza aprendi muito com vocês aqui também. E é isso, se inscrevam, como você mesmo disse, se inscrevam, acompanhem o canal do... Como é que vocês chamam? De Losers. Fute Losers. Eu mesmo vou passar a acompanhar aí daqui para frente. E eu acho que como eu disse, a gente precisa incentivar, porque se a gente quer que o futuro seja diferente no sentido de produção de conteúdo, a gente também precisa apoiar as novas iniciativas que surgem. Então, é fundamental esse tipo de projeto. Fico feliz de ter sido convidado, de ter participado. Espero que tenha conseguido colaborar aí pelo menos um pouquinho pro projeto de vocês. Demais. Queria agradecer cara, muito música, também. só para não fugir da responsa, eu não vou cantar, tá? Porque realmente... E aí, eu realmente não sei cantar, porque primeiro que eu não... Você vai entender daqui a pouco, eu realmente não teria como. Mas já que o tema é futebol, e é uma música que, assim, desde que ela estourou, eu não consigo parar de ouvir, assim, e eu tô há muito tempo ouvindo, porque já é desde 2018, que é o rap da França de 2018. Ah, maravilhoso. Que eu acho incrível. Eu não sei nem o nome direito da música, mas vocês Eu devem sei ser só o nome do cantor, é Gang Noir de Vegetrim, alguma coisa assim. Eu vou até, vou só para não... Depois a edição pode consertar. Vou até pegar minha camisa da França aqui da Copa de 2018. Ramenez La Coupe à la Maçon. Nossa, é Gang Noir de Vegetrim o cara que canta, não é? Alguma coisa assim. É um rapper super famoso na França. E é uma música que eu acho incrível, assim, a energia que ela me É muito boa, hoje eu amo aquele vídeo. Eu fico vendo direto aquele vídeo. Então, já que o papo foi bom, pra gente terminar com uma energia lá em cima, vamos encerrar com essa música que eu acho que, por mais que eu não consiga nem pronunciar o nome da música direito, acho que vale encerrar com ela. Quando eu vou Léo, aqui, então... você sabe cantar, Léo? O que eu não sei fazer, né, meu amigo? Vai falar que eu não sei tocar violão também? Nossa, quem... Calma aí, vou até... eu admito que francês não é minha primeira língua, assim, então eu não consegui até agora acertar qual é a escrita para achar a letra. Se o Léo conseguir me mandar... Eu coloquei só Gang Noir de Vegetrim, que apareceu a letra aqui. Gagnoa, eu acho que já seria um grande avanço, mas eu acho que nem isso eu consigo. Gagnoa Gagnoa... de Vegetrim. Nossa, agora... Eu consigo cantar a partir do Que Controle Terrain, Matuidi. Só a partir disso. Quer repetir, por gentileza? Que Controle Terrain, Matuidi. Blaise Matuidi e Matuidi. Eu gosto muito dessa música. Não, Pedro, não poderia também deixar de acertar na música também. Vou até Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Camaí, Dembélé, Kanté, Kimpembe, Pogba. Cadê A única parte que eu sei é Maestro Kimpembe. Maestro Kimpembe. Maestro Kimpembe. Mais do que isso, está exigindo muito de mim. Eu só sei a parte do Kanté também. Cada um sabe um jogador aqui. Eu sei a parte do... Não que eu saiba falar, mas eu gosto muito da parte do Mbappé e do Dembélé. Bom, eu vou passar a parte do Matuidi pro Léo, já que eu não sei cantar, lendo. Mas enquanto eu vou pegando a letra aqui, pode se despedir também, Léo. Eu queria agradecer demais ao Pedro pela experiência. É uma das nossas primeiras entrevistas, assim, cara a cara. Não cara a cara literalmente, né? Por conta da pandemia que nos impossibilita. O Pedro, eu nunca vi um cara que eu concordo tanto com o que ele fala. Tudo que o Pedro falou hoje eu concordei. É impressionante. Desde o começo até a parte do Gabriel Jesus.
Menos os aninhos do Gabriel, né? Mas tudo bem. É que, assim, eu sou suspeito para falar porque gosto muito do Gabriel, é uma parte que me toca. Então, talvez eu seja suspeito para falar. Mas muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a você que nos assistiu também. Não esquece de deixar o like, como eu sempre falo, senta o dedo nesse dedo e tamo junto. Bom, como o Ó, Vegetarian de Gagnoa, Casse de la marque common Samuel Untiti, e Cedroyo Toyo appelé Benjamin Mendy, ramener locopomación, aller le blanc, Allez blé. 20. Pour après le moment, allez blé. Vamos pular para a parte do Mbappé e do Dembélé, que eu sei falar certinho. Presta atenção. Passe-me déjà crochet cachadro, Kylian Mbappé. Accélérez virgule petit important frappé, Kylian Mbappé. Já se prossiga chudo BTE, Ousmane Dembélé. Já se prossiga chudo Detroit, Ousmane Dembélé. Fluente, hein? Gostou? Tá aprovado? Tá ótimo, pô. Bem melhor Puxa que eu. do Kanté aí, Léo. Puxa do Kanté. Mais comente Chapelet, Kanté, N'Golo Kanté. Que, para mim, se dos três indicados forem De Bruyne, Kanté e Jorginho, eu ficaria entre o De Bruyne e o Kanté. O Jorginho eu chamaria pro churrasco, mas para melhor do mundo não dá não. Então, muito obrigado. E como não, o Pedro tem que finalizar com o maestro Kimpembe. Ah, por favor. Maestro Kimpembe, só isso. Beat Losers. Até a próxima.